Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira, uma segunda pós-clássico dos milhões, com muitas informações, até porque o clássico ainda ferve aí na cabeça do torcedor vascaíno e um clássico que gera muitas notícias. E nessa segunda-feira a gente tem uma informação muito importante para trazer aqui a vocês, que não condiz apenas ao clássico em si, mas aos próximos anos do Vasco. Porque ontem teve um atleta que, por ter entrado em campo, bateu uma meta que hoje obriga o Vasco da Gama a ter que comprá-lo. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho, que foi muito elogiado pelo técnico Tite após a partida. Ambos com uma relação muito boa devido à época de seleção brasileira. Então o técnico do rival elogiando não apenas o Coutinho, como todo o elenco do Vasco da Gama. E tudo isso você verá aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Cara, sério, faltam pouquíssimas pessoas, vocês não estão entendendo, eu vou até dizer para vocês, faltam nesse momento exatamente, tá? Exatamente 4 pessoas para chegarmos aos 139 mil inscritos. 4 pessoas. Tenho certeza que você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal. E de verdade mesmo, eu conto muito com você, conto muito com a sua ajuda para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Então se inscreva, vamos ainda nesse Boa Noite Gigante. Eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar a chegar a essa marca tão importante dos 139 mil inscritos. Além disso também, curta o vídeo, compartilhe. Faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Ajudem o nosso crescimento, o canal do Gigante Vasco. Eu mesmo aqui desse outro lado conto muito com a ajuda de todos vocês. Show? Vambora então, né, Vascão? Sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Aqui começar com vocês, primeiramente, esse Boa Noite Gigante, falando sobre a questão do David, né? Ontem, como a gente falou aqui, tivemos esse clássico dos milhões, um clássico que hoje é principal assunto no noticiário do Vasco, no noticiário do próprio rival Flamengo. Todos só falam exatamente sobre isso. A gente pode enxergar o jogo, e tanto nós como também eles, com o copo meio cheio e o copo meio vazio. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente pode olhar o jogo com olhares de, caraca, o Vasco jogou mal, jogou pra trás, poderia ter jogado mais pra frente, feito um jogo mais duro e conseguido sair com a vitória. Esse é o jeito de olhar com o copo meio vazio. A gente poderia ter olhado esse jogo com o copo meio cheio, que é, o Vasco não jogou tão bem durante 90 minutos, mas tivemos um Coutinho que entrou no jogo, mudou a partida, marcou um gol e deixa o torcedor vascaíno com muitas expectativas para os próximos jogos dele daqui para frente. E como também o lado deles pode olhar o jogo de um copo meio cheio e de um copo meio vazio. O clube deles, o Flamengo, a torcida do rival, pode olhar o jogo de um modo de a gente batalhou durante todos os 90 minutos, fomos melhor e levamos um gol no final, ou pode olhar do jeito. A gente jogou bem, amassou os caras, partiu para cima, mas infelizmente o futebol acabou fazendo com que a gente tinha um descuido e levasse o gol pro Vasco. Temos vários tipos diferentes e jeitos diferentes para olhar esse clássico dos milhões. O certo é, foi um jogo bom, foi um jogão, foi um clássico, e clássico se resolve no detalhe. E ainda bem que esse detalhe foi feito pelo Felipe Coutinho. Ainda bem que o Coutinho que decidiu esse jogo para o lado Cruz Maltino. E automaticamente, né, a gente já vai entrar nesse assunto do Coutinho, mas a gente também vem comentando com vocês como eu, na minha visão, na minha opinião, aqui no meu canal, essa é a ideia, o Vasco poderia ter sido um pouco melhor. E o motivo de discussão para mim cabe muito ao entorno das extremidades. Eu comentei isso com vocês no Fala Gigante. Eu acho que o Paiva erra ao ver que o Vasco estava sofrendo pelas pontas, com o David no lado esquerdo e com o Jean Davi do lado direito, e não ter trocado isso pelo menos na segunda etapa. Ter voltado para o segundo tempo exatamente da mesma forma. O Vasco muda nitidamente quando faz alterações, porque as pontas, David e Jean Menezes, não estavam rendendo. Não estou dizendo isso por não serem jogadores importantes. Muito pelo contrário. Eu acho que o Jean Davi tem bola para jogar. Mas o Jean Davi é um jogador de origem na esquerda do campo.
E fica o questionamento, por que o Paiva coloca na direita? Não estou dizendo isso também porque o David é um jogador ruim, muito pelo contrário. O David, durante toda a primeira etapa, foi o único ponto de escapada ofensiva que o Vasco tinha, de puxada de contra-ataque, de arrastar a bola. O David foi uma peça importante no primeiro tempo, mas infelizmente no segundo não estava mais rendendo. E todas as jogadas do Flamengo estavam saindo por aquele lado. Não à toa, o gol do Flamengo sai pelo lado esquerdo do campo, lado esquerdo do sistema defensivo do Vasco. Por quê? Porque o David tem esse, assim, não tem esse feeling e falta nele de eu preciso voltar para marcar. Ele não tem essa, não é capacidade, que é uma palavra forte, mas ele não consegue recompor com tanta eficiência quanto talvez outros jogadores de ponta. Como, por exemplo, a gente olhando no ano passado, o Gabriel Peck da vida, que era um jogador que tinha assim, uma recomposição perfeita. Difícil ver um ponta que recompõe tão bem quanto o Gabriel Peck. Lembra até hoje um discurso do torcedor vascaíno contra o Gabriel Peck, é porque ele era titular em todos os períodos do Vasco da Gama. Todos os técnicos que passavam pelo Vasco tinham o Gabriel Peck como titular, muito mais pela sua recomposição defensiva do que pelas suas jogadas ofensivas. Hoje a gente entende como hoje para o futebol é importante os pontas recomporem. E o Peck tinha essa valência, e o David não tem. Tô falando que ele é um jogador ruim por causa disso? É claro que não. Mas precisa melhorar essa questão. E ontem, o David, com a partida que jogou, não tão boa, mas o Vasco acaba tendo que comprar o jogador. Ontem, com a partida, o David chega aí a exatamente 38 partidas com a camisa do Vasco da Gama na temporada de 2024. E no contrato assinado entre Vasco da Gama e Internacional, havia uma cláusula, né, que dizia que caso o David disputasse 60% das camisas, né, de 60% dos jogos com a camisa do Vasco da Gama na temporada de 2024, o Vasco teria que ser obrigado a comprar o jogador. O Vasco hoje tem exatamente 46 partidas na temporada. Olhando por um lado de jogos que ainda terão pela frente, o Vasco tem exatamente no Campeonato Brasileiro, neste momento, 25 partidas, está com um jogo atrasado, então terá pela frente ainda mais 13 jogos de Brasileirão, mais pelo menos 2 jogos da Copa do Brasil, caso chegue a uma final, mais 2 jogos. Então, vamos colocar o máximo de jogos que o Vasco poderá atingir no ano. 17. Caso, então, somados os 17 jogos que poderão vir pela frente, mais os 46 que já temos, o Vasco poderá fechar essa temporada de 2024 com, no máximo, 63 jogos. O David, hoje, com a camisa do Vasco da Gama, ele já tem exatamente 38 partidas. Ou seja, o David ele já ultrapassa a marca dos 60% de jogos, mesmo que o Vasco chegue à final. Ou seja, o David hoje ele terá que ser comprado pelo Vasco. Ter entrado ontem na partida, ele atua em 60% das partidas do Vasco durante essa temporada de 2024 e o Vasco terá que ser obrigado a pagar 17 milhões e 300 mil reais pelo jogador. O Internacional, detentor de passe do atleta, isso estava aí na cláusula contratual, gatilho foi atingido e ano que vem o Vasco terá que pagar a esses 17 milhões e 300 mil reais ao Clube Gaúcho. O que eu acho sobre isso? Cara, eu acho que o David é um jogador importante. Muitos podem criticá-lo e tem razão total nas críticas, mas se a gente olha os números do David é um jogador que 38 partidas com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024, tem 7 gols marcados e 4 assistências. E se a gente olhar quais foram os gols e quais foram as assistências dadas pelo David, são gols e assistências importantes. David marca um gol contra o Criciúma, em Santa Catarina. O jogo foi 2-2. O gol do David é aquele golaço que empata o jogo. Então, assim, se não fosse o gol do David, nenhum ponto o Vasco conquistaria. Então, já tem um pontinho aí na conta do David. David é responsável pelo gol contra o Atlético Goianiense em Goiânia. 1-0, jogo sofrido e o David faz aquele gol. 3 pontos na conta do David, somados a um pontinho do empate. 4. David dá uma assistência para uma vitória no placar de 2-0 contra a equipe do Fortaleza. Então, como o David foi responsável por uma assistência e foi 2-0 o jogo, não tem um fator influente ali direto. Mas, ao mesmo tempo, o David é responsável por um gol e uma assistência contra o São Paulo na goleada pelo placar de 4-1. Responsável direto pela goleada, mais 3 pontos. Já somados, são 7 pontos na conta do David. David é responsável por outra assistência contra o Red Bull Bragantino, jogando em São Januário. Jogando em Bragança Paulista. O jogo foi 2-1.
Então, infelizmente, a assistência não adiantou, mas é mais uma assistência na conta dele. Ao mesmo tempo que o David marca um gol contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro e o Vasco vence pelo placar de 2-1. Ou seja, mais 3 pontos na conta do David. E uma conta rápida aqui somada, já foram 10 jogos na conta do DVD. 10 pontos, perdão, na conta do DVD. Então, assim, é um ponto importante. Fora os gols no Campeonato Carioca, fora os gols na Copa do Brasil. Ele marca contra o Marcelo Dias naquele jogo sofrido no início do campo da competição. Então, assim, é um jogador importante, é um jogador que marca gols, é um jogador que dá assistências, é um jogador que talvez não valha 17 milhões de reais, mas acho que é um atleta importante sim para ter no elenco. Talvez atletas como o David são difíceis de se encontrar no mercado. Rápido, forte, de embate, que pisa na área, que tem um bom chute, que preocupa o sistema defensivo do adversário. Acho que pro ano que vem, o David tem muito mais a evoluir. Não é um titular absoluto, mas para a composição de elenco, eu acho que o David é uma peça sim muito importante. O Vasco terá que pagar aí no ano que vem 17 milhões e meio internacional pela compra do jogador. E é claro, assim como o David é importante para o elenco, Coutinho, Payet, dentre outros, são também peças muito importantes. E o gol do Coutinho ontem repercutiu aí em território nacional, meu amigo. No caso, o jornal AS, que é um dos principais jornais da imprensa espanhola, trouxe assim uma publicação nessa manhã de segunda-feira. O brasileiro decidiu retornar ao seu país e ao Vasco, clube que o revelou como jogador antes de chegar à Europa. Essa decisão foi motivada pela instabilidade vivida nos últimos anos, com diversas transferências onde não encontrou estabilidade esportiva. Agora, depois de superar a lesão muscular na coxa esquerda e superar uma doença, Coutinho busca recuperar sua melhor versão e seu retorno estelar já colocou a primeira pedra. Então, assim, o jornal espanhol cita o retorno de Coutinho como um retorno estelar. E realmente, Coutinho foi bem, estreia aí, né? No caso, ao meu ver, ontem apenas. Ontem foi a estreia do menino Couto, chegou, marcou gol contra o Flamengo no Maracanã. Em 18 minutos a gente viu um Coutinho que teve o gol, deu uma finalização ainda, disputou uma bola e ganhou ainda esse duelo que foi aéreo. De 12 passes que tentou, acertou 9, recuperou 2 bolas, teve uma nota de 7.1 no SofaScore. Então, assim, foi uma peça importante para o Vasco da Gama. Coutinho voltou. E o mais engraçado, e que é a grande verdade, a gente critica o elenco, a gente critica o grupo do Vasco da Gama, mas a gente teve que ouvir do técnico dos caras, do técnico Tite, da qualidade desse elenco do Vasco. E é uma realidade. A gente precisa colocar um pouquinho mais a mão na cabeça e agradecer por conta do que temos hoje em mãos. Que ontem o Tite, durante a entrevista coletiva, fez questão de ressaltar. Saiu o Payet do Vasco da Gama e entrou o Coutinho. Meu amigo, sinceramente, se isso não é um bom elenco, se isso não é um bom grupo, o que é um bom grupo para o torcedor vascaíno? Os adversários que são de qualidade. Hoje entrou Felipe Coutinho para fazer um empate. Felipe Coutinho. Aliás, tenho uma gratidão, estou brabo com ele, mas tenho uma gratidão muito grande pelo atleta, pela pessoa, pelo caráter que é. Uma coisa é uma coisa. E fiz questão de ir lá dar um abraço, porque senão o esporte ele fica assim, ó. Tu ganhou, vai dar a resposta só de coisas boas. Não vou ter... Senão a gente tem que ter essas oscilações, ela acaba acontecendo do outro lado, tem qualidade, gente. Saiu para ir para entrar Coutinho. Então ela tem que ter um pouquinho de... É, meu amigo torcedor vascaíno, é sobre isso, né? Sai Coutinho, entra Payet. E realmente, nem nos melhores sonhos, o torcedor Cruz Maltino imaginou que isso um dia pudesse vir a acontecer. Mas está acontecendo, o Vascão aí com Coutinho e Payet. E o Payet é uma questão aí que eu ressalto a vocês nesse Boa Noite Gigante. Cara, precisa emagrecer. Me desculpe, eu não vou aceitar, não vou me abaixar, não vou ficar quieto, né, perdão, com relação a isso. Eu acho que o Payet é um atleta que hoje está acima do peso, sim. O Payet é um baita jogador. O Payet é um jogador que vai mudar o jogo em 1 segundo. Se demora, ele vai achar um passe, ele vai achar uma bola, ele vai ser diferente. E a questão do peso acaba não interferindo a isso. Porque com a bola no pé o cara é brilhante, irmão. Com a bola no pé o cara é fenomenal, o cara é sensacional. O gol, por exemplo, que sai contra o Atlético Paranaense, é numa jogada dele. É numa bola que ele abre pro Piton colocar na cabeça do Verratti. O Payet é um jogador diferente. O Payet vai pontuar pro Vasco. O Payet vai fazer o Vasco vencer jogos. A questão do peso não vai impedir do Payet ser mágico com a bola nos pés. Qual é a questão? A questão do peso, ao meu ver, ela porém impede que o Payet seja mágico mais vezes durante o jogo. Ontem, durante a transmissão, a gente viu o comentarista da Rede Globo falar algo que é realmente importante. O Vasco ele tinha um buraco no meio campo e não estava conseguindo criar. Por quê?
que o nosso meia de ligação, que é o Dimitri Payet, ele não tá fazendo esse trabalho de ir buscar a bola no pé do volante. Então a bola saía do pé do Esforça, ele não achava um passe, porque o Piton tava grudado lá na lateral e não podia subir, o Paulo Henrique grudado na outra ponta e não podia subir, então o Vasco tinha essa dificuldade de chegar ao ataque, fazer essa transição, que deveria ser feita exatamente pelo Payet, mas por conta de uma falta de ritmo, e ele está sim acima do peso, não podemos abaixar para isso, ele está acima do peso. Se a gente olha a imagem do Payet no Campeonato Carioca e vê a imagem do Payet hoje, é completamente diferente na estrutura corporal do jogador, ele vai acabar não aparecendo tanto no jogo, como foi ontem contra o Flamengo. Quando aparece ele é diferente, mas por estar acima do peso, e eu não estou falando isso por acesso a documentos, queria ter, mas não temos, mas estou falando isso por aquilo que eu estou vendo, o Payet acaba não sendo uma peça que vai mudar o jogo durante todo o momento. Vai mudar o jogo em alguns momentos. Se estiver mais bravo, vai mudar o jogo mais vezes durante 90 minutos. Aquele gol que ele faz contra o Bangu no Campeonato Carioca, no último minuto de jogo, a gente não vai ver o Payet fazendo aqui nesse Campeonato Brasileiro. A gente não vai ver esse Payet que partiu. Cara, o Payet no início do Campeonato Carioca, gente, ele tava partindo pra cima dos caras, ele tava driblando, tava fazendo mano a mano, ele tava puxando o jogo pra si. A gente não vê mais esse Payet. Infelizmente. E eu quero ver esse Payet. Porque eu sei que se for esse Payet, meu amigo, o Vasco é um clube que sai de nota 7 para nota 9. Se for Payet e Coutinho juntos, o Vasco vai para um clube nota 10. Um elenco nota 10. Essa é a minha opinião sobre o Dimitri Payet. Craque demais, diferenciado demais. Mas eu quero ver esse Payet. Eu quero ver o Payet que a gente viu lá no início do Campeonato Carioca. Não sei se talvez problemas de lesão, as ausências dele muitas vezes na lista de relacionados por conta exatamente das lesões que sofreu, desanimou o Payet. Eu espero que isso não tenha acontecido. O próprio Pedrinho diz que após o 4-1 que o Vasco toma para o Flamengo, teve que passar quase uma hora conversando com o Payet no vestiário porque ele estava desanimado. Que ele veio para o Vasco com o objetivo de conquistar títulos e o Vasco não estava nesse trilho. Eu não sei se o Payet desanimou em algum momento da temporada. A única coisa que eu quero é volte, Payet, que você é diferente demais. E você magro, intenso fisicamente, você bem fisicamente, você vai ser uma peça gigantesca para o elenco cruzmaltino. E ontem o Rafael Paiva falou exatamente sobre isso, sobre Dimitri Payet, sobre a questão do camisa 10 francês, dentro das 4 linhas. De adversários que são de qualidade. Hoje entrou Felipe Coutinho para fazer um empate. Felipe Coutinho. Aliás, tenho uma gratidão, estou brabo com ele, mas tenho uma gratidão muito grande pelo atleta, pela pessoa, pelo caráter que é. Uma coisa é uma coisa. E fiz questão de ir lá dar um abraço, porque senão o esporte ele fica assim, ó. Tu ganhou, vai dar a resposta só de coisas boas, não vou ter. Senão a gente tem que ter essas oscilações, ela acaba acontecendo do outro lado, tem qualidade, gente. Saiu Payet para entrar Coutinho. Então ela tem que ter um pouquinho de... Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, o Paiva sabe muito bem disso. Ele mesmo falou sobre a situação aí do camisa 10 francês dentro das 4 linhas. Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, de amanhã às 7 em ponto. Estaremos aqui com a Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.